De família japonesa, ela cresceu em meio a uma educação marcada pelo incentivo ao estudo, pelo respeito e por uma comunicação muitas vezes mais silenciosa do que verbal. Ainda menina, ela percebeu que o silêncio também comunica e que nele cabem cuidado, reflexão e amor. Muito prazer, eu sou Sara Presoto e este é o podcast Sara C. Formada em pedagogia, especialista em neurociência pela UEL, atualmente cursa MBA em neurociências e aprendizagem em educação pela USP, franqueada Kumon há 19 anos. Mas antes disso tudo, minha amiga, desde os 6 anos de idade, Samira Ohara, educadora e empresária. Tudo bem, Sá? Tudo bem. Como que você tá? Tudo Que delícia ter bem. você aqui. Um prazer estar aqui com você. Sá, em primeiro lugar, quero te perguntar por que você aceitou fazer parte desse livro? Ai, por que eu aceitei? E tinha como recusar? Não tinha como. Então, pela nossa amizade, Claro. por tudo que você se comunica e também eu me percebi comunicando também na educação. Ótimo. E por perceber que eu também tinha um pouquinho que eu poderia oferecer para vocês, né? Comunicação e educação tem tudo a ver. Tudo a ver. Educação é comunicação o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Antigamente, bastava um olhar para educar. Hoje, uma notificação basta para desconectar. Sim. O que nós perdemos no caminho? E será, Samira, que ainda dá tempo de recuperar? Dá tempo, dá tempo. A partir do momento que a gente toma consciência de como que nós estamos nos comunicando, é possível a gente mudar, né? Então, desde a tecnologia, desde o avanço da tecnologia, desde o celularzinho na mão do filho, que a gente, na nossa mão, tudo mudou, né? Então, a gente passa muito mais tempo no celular, Sim. hoje em dia. A gente perdeu muito contato físico, o abraço, tempos em jantar, né, com a família. Sim. Hoje a gente mudou bastante o nosso conceito de comunicação. Tá tudo muito aqui, ó. A gente se comunica o tempo todo. O tempo todo. Mas e o tempo de qualidade ali com a família? Isso mudou também, né? Então, são alguns desafios que a gente vem enfrentando hoje na educação e que a gente tem que parar um pouquinho para refletir. Você percebe isso quando você recebe os pais dentro da escola? Sim. Você já é franqueada como há 19 anos. 19 anos. Nossa! E nesses 19 anos eu consegui perceber também várias mudanças nas gerações de pais e filhos. Tá. Né? Então, antigamente, por exemplo, a gente vinha de uma geração que as famílias tinham o roteirinho, né, da vida, tinham os horários bem disciplinados, não tinham tanta distração, tanto apelo, né, tanta distração na televisão, nas telas, no computador, no celular, no tablet. Existia um período onde passavam os desenhos animados de manhã, aí ia para a escola, em casa, Era bem voltava para assim. casa, voltava, brincava um pouquinho, fazia uma tarefinha, tomava banho, jantava com a família e dormia. Né? Então, esse apelo de telas, esse apelo de hiperestímulo, né, o tempo todo, não existia para a criança. Elas tinham mais pais também, né? Uhum. E os pais também, antigamente, muitas mães conseguiam passar mais tempo com os filhos. Hoje não. Que mãe que consegue hoje ficar sem trabalhar? Hoje a realidade é outra, né? E até essa geração de mães hoje mudou também, né? Então aquele olhar que a gente tinha com os filhos, aquele tempo que a gente tinha para ficar ali nos cuidados, também mudou, né? Quando eu recebo alguns pais hoje lá no Kumon, existe uma pressa, uma ansiedade para eles aprenderem, né? Então assim, meu filho não tá alfabetizado ainda. Então, mas calma, porque existe um processo. Sim. Né? E por que essa pressa toda? Será que não é devido também a essa correria que a gente vive hoje? Né? E a própria tecnologia, né? Que deixa a gente assim também, Isso. Né? Então, hoje eu vejo assim, muitas mudanças que aconteceram e vão acontecer mais. Mas que a gente precisa ter aquele olhar, porque a cabecinha da criança, ela não está amadurecida ainda. E a gente que vai orientar,
a gente que vai educar, né, e direcionar da melhor forma. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente pode parar, pode ver, opa, peraí, onde que eu estou errando? Né? O que eu preciso fazer? Vamos recalcular aqui. Recalculando a rota, recalcular a rota. Para conseguir seguir, né, de uma melhor maneira, porque senão chega um momento da vida que essa desconexão, aí chega lá na adolescência, aí a criança, o filho não para em casa, os pais perguntam onde que eu errei. É lá atrás, né? É na base. É na base. E quando você diz base, desde do início, desde o processo de alfabetização, desde bebê. Desde bebê. Né, desde bebê, ali com o bebezinho, conversando, explicando a rotina, mesmo que ele não te responda, né, é interagir desde bebezinho. Ele é um ser ali que está recebendo os estímulos, o carinho, está sentindo tudo. É uma liberação instantânea, rápida e o tempo inteiro de dopamina, né? Sim. É cortisol elevado, é telas, Sim. Daí isso influencia no sono, isso influencia na atenção e isso reflete no processo de aprendizagem de todos os alunos. Isso, no processo de aprendizagem reflete bastante. De todas as idades. Todas, inclusive nossa, né? Isso, não dorme para você ver, se você consegue raciocinar. Né? Não, então, exatamente. Tem pessoas que ficam com a tela ali, ó, na cama, até adormecer. Né? Nossa, quem será que faz isso? Que absurdo. Não é? Tem pessoas que acordam, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Nossa, que absurdo. Ai, meu Deus do céu. Mas eu ainda falo uma outra coisa. Nós, da nossa geração, é uma coisa. Agora, para as crianças que estão em fase de formação, o reflexo vai ser outro lá na frente. Então, nós já somos adultos formados, nós tivemos uma formação enquanto crianças e hoje nós temos a tecnologia. Agora, as crianças que estão nascendo com a tecnologia já na mão... Já estão assim, né? Já estão assim. Tem criancinhas pequenas, de 1 ano e meio, que já tem o dedinho assim, ó. Já sabe rolar a tela, né? Então, essa geração, ela já nasceu com a tecnologia ali. Para ela, a formação dela vai ser diferente. Nós temos também uma outra pesquisa acontecendo. Fora a tecnologia, as crianças, pandemia. Nós crescemos, nós tivemos uma pandemia, nós, adultos, encaramos essa pandemia de uma forma... Que não foi fácil. Foi difícil. Mas as crianças pegaram a pandemia em fase de formação. Então, nós, temos vários casos de crianças que não sabem socializar. Por quê? Porque precisaram ficar muito tempo. Assim, a parte de aprendizagem dela, de formação... Né, de São os bebês da pandemia, né? Os bebês da pandemia, a primeira infância na pandemia. Então, para elas, socializar ainda é difícil, né? Elas se cansam de socializar, aí querem já voltar para casa. Então, tem várias crianças que eu conheço que saem de casa um pouquinho que já quer voltar, porque a bateria acabou, né? Então, essa geração de agora, ela é um pouquinho diferente. E a gente tem que ter um carinho com essas crianças de hoje. Eu acho que educar sempre foi extremamente desafiador. Sim. E sempre foi muito difícil educar. Mas hoje em dia nós temos agravantes. Eu acho que ficou mais difícil ainda. E como você pegou essa fase de transição, né, desde o analógico ao digital, sim, desde o desconectado ao hiperconectado, você, quanto tantos outros educadores, professores, tiveram que se adaptar. E eu acredito que é uma adaptação constante, né? Constante, não para. Né? Então, o tempo todo a gente precisa buscar. Sempre foi. Graças a Deus, a tecnologia ela não veio só trazer coisas ruins, ela veio trazer coisas boas também. Então, conforme ela foi avançando, a neurociência também começou a avançar. Né? Começaram a surgir outras pesquisas. Hoje... o tratamento com os autistas é muito melhor porque graças à tecnologia. Sim, hoje a gente consegue consegue várias pesquisas para conseguir trabalhar melhor com eles, né? Não só o autista, mas a criança com TDAH, neurodivergente no geral, né? E várias formas de se trabalhar com uma criança, né? Então, a tecnologia ela veio para ajudar. Né, mas a gente perdeu a mão ali nas distrações, né? Então, a primeira geração de jogos foi muito preocupante, porque eles ficaram muito viciados, né? Então, várias pesquisas foram feitas antes mesmo da pandemia, lá nos países
desenvolvidos. Estados Unidos, Japão, já existiam crianças assim que estavam muito viciadas no jogo. E fizeram uma varredura no cérebro dessas crianças e perceberam que eles estavam deixando de fazer a mielinização. Né? O que seria é a isso? mielinização? Então, os neurônios, quando eles se conectam, né, formam as conexões neurais, eles precisam de uma capinha ali. Imagina assim, 2 neurônios, que eles vão se conectar, mas são mais, né? E aí eles vão se dar a mãozinha, assim. Nos bracinhos deles tem que ter uma capinha protetora para a informação passar de um neurônio para o outro. E aí, o que acontece? Eles estão deixando de produzir a mielina que forma essa capinha. Não tendo essa capinha, o que acontece com uma informação passada para outra? Ela vai prejudicada, né? Então, fizeram a varredura no cérebro dessas crianças lá nos Estados Unidos, antes mesmo da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, e perceberam que essas crianças muito conectadas, né, nas telas, muito nos jogos, elas estavam deixando de mielinizar. Né? Então, isso é prejudicial por quê? Porque deixando de mielinizar, como é que fica a aprendizagem? Né? E aí essas mesmas crianças estavam com defasagem na linguagem, né? Na parte linguística. Como que vai aprender a ler e escrever? Lá no Kumon nós tivemos, no período pós-pandemia, muitas crianças com dificuldades em alfabetizar, muitas. Até hoje nós vemos, mas mais do que a gente via antes. Né? Por que será? Né? Então, sempre eu faço uma avaliação com o aluno antes de iniciar. E aí eu sempre pergunto como que é o histórico do aluno, né? Como que é a rotina. E normalmente eles estão com jogos o tempo todo, né? Então o primeiro conselho que eu dou para a mãe é: tira das telas, né? Diminui. Por quê? Porque está atrapalhando. E às vezes a pessoa pensa assim: nossa, mas é uma criança que tem dificuldade. Às vezes não é dificuldade. É a forma como ela foi conduzida até aquele momento que não foi, né, que não favoreceu ali o aprendizado. Né? Então, você atende crianças de que idade a que idade? Desde 3 aninhos até adultos. Né? Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite para aprender, para começar a aprender algo. Não tem limite, não tem limite. Existe a plasticidade neural, né? Então, você vai estimulando, tem que ter paciência, Exatamente, é esse o ingrediente que falta hoje, a paciência, né? Porque às vezes o pai, a mãe, ou o adulto mesmo entra num curso que é para ontem. Então não conseguiu para ontem o resultado. Mas a gente tem que ter paciência, porque a construção ali do conhecimento, ela é tijolinho por tijolinho, né? Do mesmo jeito que você vai ter paciência, vai construir uma casa, construindo tijolinho por tijolinho, não pulando os processos, você precisa esperar assentar o tijolo, o cimento e tudo mais, respeitar a arquiteta, respeitar os projetos, né? Todos os processos, Todos os processos, né? Não tem como você querer a casa pronta em um mês, né? Então, do mesmo jeito é com a aprendizagem. A Samira, ela faz parte de um dos capítulos do meu livro. E você falou uma coisa nesse capítulo que me chamou a atenção, que eu queria que você explicasse. Você fala assim, que a criança aprende o educador. É muito interessante. Como né? assim? Ela faz uma leitura sua. A criança, ela aprende o ambiente onde ela está, ela aprende com quem ela está lidando, né? Então, eu vejo muitos casos assim também. Nossa, mas em casa ela faz birra, aqui ela fica um amor. Acontece muito, porque ela aprende a sua postura. Então, nós, como educadores, você já está comunicando. Como pais, professores, a nossa postura vai comunicar. Uau! Exatamente isso, a nossa postura vai comunicar. Se você é uma pessoa relaxada, que deixa tudo muito permissiva, ela vai fazer o que ela bem entender. Mas se ela percebe que naquele ambiente as coisas funcionam de outra maneira, existem algumas regrinhas, existe um ambiente que é ali propício para estudar, por exemplo, né, no meu caso lá do Kumon, ela entra no clima, né? Então, eu tenho vários casos assim de crianças que começam o Kumon falando muito alto, né? Fala alto. Eufórico demais. Muito agitado e tal. E aí algumas mães falam, ele vai atrapalhar a aula. Não, calma, que daqui a pouquinho ele percebe que o ambiente ele é diferente, né? E aí, sem a gente precisar falar muito com a criança, ela vai percebendo, vai entrando no clima, vai falando mais baixinho, vai se concentrando mais na atividade que ela está fazendo. Né? Então, a criança, ela aprende o adulto.
Ela Que legal. aprende, né, o ambiente onde ela está. Né? Por que você foi parar na educação? Por que você escolheu a educação? Ai, sempre, desde criança, minha paixão. Desde criança, tem um evento, né? Quando meus irmãos nasceram, né? Os meus irmãos gêmeos nasceram. Eu lembro que esse foi o que eu me lembro, né? Um marco. O marco na minha vida. Quando eles nasceram, nossa, aí eu vi o quanto eu era apaixonada por criança, porque eu tinha 6 para 7 anos e eu só queria ficar com eles o tempo todo, grudada, ajudando ali minha mãe, e troca fralda, e troca roupinha. Eram os meus bonecos, mas assim, eu queria participar de todas as etapas da vidinha deles. Né? Tão pequena, você já tinha isso, e eu, ensinar. Nossa, era apaixonada. Mas eu lembro, foi quando eu te conheci, Sim. 6 para 7 anos. Ajudava nas tarefinhas. Nós estudamos juntas a vida inteira, né? Sim. Da primeira série primária até o terceirão. Isso. Gente, a vida inteira. A vida inteira. Eu lembro como se fosse ontem, de ir na casa da Samira, sextas-feiras, Zumira fazia fatia húngara. A melhor fatia húngara que eu comi na minha vida. Eu tenho essa lembrança, assim. Era gostoso, né? Era maravilhoso. Eu adorava ir na sua casa. E eu também gostava de ir na sua. A gente subia na árvore. É verdade. Brincava. Na goiabeira. Olha só, gente, que gostoso. Era uma delícia. Tudo era gostoso, né? O que você acha? Né? Brincar, né? Eu acho que o brincar também é aprender, o brincar também é comunicar. Sim. E trocar experiências. Trocamos experiências. É tudo uma comunicação, é tudo uma forma de se conectar, a minha cultura japonesa com a sua cultura brasileira. Sim. Né? Eu aprendi muito com você. E eu também. Meu Deus do céu. Ô Sá, o que você acha que você está trazendo de mais valoroso no seu capítulo, dentro do livro? A conexão. Tá. Acho que essa é a chave, assim, a palavrinha hoje é o quê? Conectar. Mas a conexão não assim, tá lá nas telas. A conexão de mãe e filho, a conexão de professor e aluno, a conexão de amigos, a conexão. É a conexão que vai fazer aquela criança se desenvolver com segurança. Ela vai fazer a criança se desenvolver cada vez mais, se achar capaz. Principalmente quando a criança ela é muito desassistida, né? É muito difícil ela ter sonhos. Eu vejo muito isso. É muito difícil ela acreditar que ela pode ir além. Então eles precisam da conexão, eles precisam de alguém ali mostrando que eles são capazes, né? E eles são muito capazes. Nossa, eu recebo cada tesouro ali, muito, muito capazes, né? Então essa conexão, esse vínculo ali, ele faz com que eles se desenvolvam e se tornem um ser humano, assim, melhor. É uma missão, né? A gente está pensando no futuro, né? No futuro. As crianças são o nosso futuro, o futuro do país, o futuro do mundo. Que eu falo, a educação, ela não é só conteúdos. É matemática, português, inglês, isso, aquilo. Não, ela não é só conteúdos. Ela é ser humano. Eu não estou lidando com robôs. Se fosse robôs, eu colocava ali um programinha, faz isso, faz aquilo, e todo mundo fez tudo e está tudo ótimo. Mas não, cada um vem com uma história, cada um a gente vai desenvolver e vai, assim, tentar ao máximo oferecer para que eles se desenvolvam bem, seguros e preparados para a vida adulta. Você se sente cumprindo o seu propósito? Ai, graças a Deus, sim. Hoje, graças a Deus, sim. E é, assim, a coisa mais gratificante que a gente vê. Quando eles se desenvolvem, a gente acaba criando muito vínculo com eles, né? Aí passa no vestibular, aquela festa, aí vai para a faculdade. Comemora junto, né? Aí tem uma aluna que se casou, tem uma filha, e a filha já está fazendo comum comigo. Então é muito gratificante ver, né, a evolução deles e saber que a gente participou de um pedacinho, mas que é um pedacinho tão importante da vida deles. Né? E eu falo para as mães, né, eu me sinto muito honrada quando eles vêm. Né? E elas depositam em nós aquela confiança em desenvolver os filhos delas, né? No final do seu capítulo, você propõe 4 exercícios práticos para os pais fazerem em casa. Você consegue explicar de uma maneira simples para quem está assistindo a gente? Isso. Eu coloquei esses exercícios que eu converso bastante com várias mães, né? Várias mães, e na minha família também converso bastante. Inclusive eu faço bastante reuniões, né? Chamo sempre um para conversar, outro para conversar, principalmente para escutar, né? Para escutar como é que tá em casa. Então, muitas vezes essas dicas são as dicas que a gente dá para as mães. Primeiro de tudo, observar. E muitas, assim,
quando a gente observa, a gente consegue também se comunicar um pouco melhor. Como mãe, como educador, a gente cai um pouco no erro de ficar só mandando. Eu não sei se já aconteceu com você. Imagina, imagina. Né? De só mandar. Ai, vai fazer isso, faz aquilo, faz tarefa, faz isso, faz aquilo. Mas se você parar para observar um pouquinho como é que o seu filho é, você consegue também mudar a sua linguagem em relação a isso. Tá. Né? Então, observa se o que você está pedindo realmente está de acordo com o que ele pode te dar. Tá. Né? Então, e lembra que o cérebro da criança, ele está em desenvolvimento. Ele não é pronto. Tá. Ele não está pronto agora. E às vezes a gente acaba caindo, e eu falo como mãe também, Tá. caindo no erro de cobrar da criança algo que a gente demorou anos na nossa vida para amadurecer. Não é? Nós demoramos anos para amadurecer e chegar naquele ideal de comunicação, ideal de comportamento, de postura, e a gente quer que nosso filho faça agora. Né? A gente quer que eles agora é desse jeito e pronto, acabou. Né? Mas não, eles ainda vão precisar amadurecer, passar por alguns processos até entender que aquilo é importante. Né? Então, essa cobrança que a gente faz e a linguagem que a gente usa também, que às vezes, né? Às vezes pesa, né? Eu lembro da minha filha falando assim, eu concordo com tudo que você fala, mas é o jeitinho. O Benjamin fala isso pra mim também. É o jeitinho. Ele fala também. Né? Então eu concordo com tudo que tá falando, mas o jeitinho que você fala, eu falei assim, então tá bom, então vamos melhorar a nossa comunicação aqui. Então com as minhas filhas também passei por vários processos, aprendi bastante com elas, tivemos muitos conflitos também, né? Quem que não tem? Quem né? que não tem? Quem que não Imagina, tem? imagina. Né? Eu acho que os pais que tentam acertar sempre vão passar por alguns conflitos e tá tudo bem. E é assim mesmo que acontece, né? Então, perceber primeiro a criança, observar, entender que o cérebro está em formação, então eles precisam ter uma linguagem de acordo com aquilo, saber dosar a mão, será que eu estou pedindo? É muito mais do que ele pode me dar? Né? Então, por isso que o observar é o primeiro ponto. E elogiar. Muito. Elogiar cada etapa. Né? Então, não aquele elogio, ai, que desenho lindo que você fez, ai, parabéns. Não, é um elogio concreto. Porque o elogio, ele reforça que aquilo que a criança fez está correto. Né? Ele não serve só para inflar o ego da criança, não é só para isso. Ele mostra que aquilo que ela se esforçou, que ela fez, é aquele caminho, tá certo, é por aí mesmo. Né? Então, o elogio, ele serve para isso. Então, toda vez que você elogia, você mostra o quanto você reconhece ali que ela se esforçou, que ela fez. E né, alguns exemplos que a gente pode dar. Algumas mães reclamam de letra feia. Né? Ao invés de ficar falando letra feia, quando ele fizer uma letra bonita, elogia. Nossa, olha essa que você fez. Vamos fazer sempre assim? Né? Então, usar o elogio, mudar um pouco a nossa linguagem, sabe? Então, por exemplo, a criança sempre deixa tudo largado na sala, né? Chega da escola, joga a mochila para cá e tênis para lá. Mas vamos organizar, né? O que será que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente aqui? E aí, quando a criança começar a fazer sozinha, sem você pedir, começa a elogiar. Nossa, hoje eu não precisei nem falar e você já conseguiu fazer. Né? Olha como é que você está mais independente. E começa a usar algumas palavras incentivando e motivando eles a continuarem tendo aquela postura. Né? Então, olha essa tarefa. Né? Por exemplo, principalmente nas tarefas, eu acho que o que mais arrepia, né, em casa é o momento da tarefa. Algumas mães me relatam, né, que falam, ai, ficou aquela tarefa arrastada, fez em meia hora, que podia fazer em 5 minutos. É o momento mais estressante. É um dos momentos, pelo menos, mais estressantes mesmo. Então, o que a gente faz, né? Combina. Primeiro combina. Olha, essa tarefa eu tô vendo aqui, parece que você consegue em 5 minutinhos. Acho que você consegue, porque pela inteligência que você tem, que eu sei que você é capaz, eu acho que dá para fazer. E aí você coloca, se a criança fez, extrapolou um pouquinho o tempo, não tem problema, mas fala, elogia. Nossa, tá vendo? Hoje a tarefa foi tão tranquila, tão mais rápida. Daí você conseguiu fazer. Outro ponto também, além do elogio, eu falo bastante de dar uma coisa de cada vez, não dar tudo de uma vez. Então, o que acontece?
Tem mãe que chega, faz a reflexão, observa. Não, preciso mudar isso, aquilo no meu filho. Eu já quer fazer tudo E de uma aí quer vez. tudo de uma vez. Não, calma. Que ele vai assimilar uma coisinha de cada vez só, né? 2 no máximo. Então, a gente usa muito a tabela das rotinas em casa, né? A gente oferece ali. Por exemplo, o que te incomoda mais hoje? Um exemplo, né? O que te incomoda mais? Ai, me incomoda que ele não toma banho na hora que eu mando. O meu também não, toda... tá? Acho que todas as mães. Já vou. E a hora da tarefa, ou a hora de escovar os dentes, né? Então, eu sei porque na minha casa também foi então diferente. Tá, tudo né? igual. E aí a gente tinha alguns combinados. Então a gente fala assim, olha, são 3 coisinhas. E você pode até fazer tabelinha em casa, colocar um horáriozinho. Olha, essas coisas, o ideal seria fazer em que horário? Combina com a criança. É logo depois da escola? Chegar e tomar banho? A tarefa é de manhã que funciona melhor? É no final da tarde? O quê? Combina e vai elogiando quando a criança conseguir fazer sozinha. Tá. Então fala assim, olha, todas as vezes que ele consegue fazer sozinho, sem eu precisar pedir, elogia. A gente tinha uma recompensa em casa, né? Então eu fazia o calendário para as meninas e colocava exatamente essas 3 coisas. Era o banho, porque ficava 2, né? Ficava, ontem fui eu, então vai ela primeiro. Né? Era o banho, escovar os dentes e fazer as tarefas. Sim. Né? Então 3 coisas. E eu coloquei no horário. Falei assim, olha, todos os dias são as mesmas coisas para fazer. Não muda. Então eu coloquei e eu brinquei com elas assim, olha, se nessa semana vocês conseguirem pelo menos 3 dias sem eu mandar, no sábado vocês podem me pedir o que quiser. Aí era um combinado nosso. E aí elas iam, ticando lá. Consegui. Aí o que você quer no final de semana? Eu quero assistir um filme com pipoca e brigadeiro. E aí assim, e olha só o que elas me pediam, o tempo com elas. Né? Então era isso que elas pediam. Elas queriam que a mãe estivesse junto. Que a mãe estivesse junto. Uau. Né? Ou passar um tempo com a mãe para tomar um sorvetinho ali. Não eram bens materiais. Não eram bens materiais. Né? O que eles querem e sentem falta é exatamente isso. Ali um tempo você com eles. Né? Então esses eram os combinados. E cada fase da vida delas foram mudando os combinados, né? Aí chegou na fase da adolescência, era uma beleza, porque eu chegava em casa do trabalho, a casa tava um brinco. E eu falava assim, então o que vocês estão querendo hoje, né? Aí já era um outro tempo, sorveteria com as amigas, né? Mas elas aprenderam a lidar com as coisas dela, ter responsabilidades com as atividades delas, né? Dessa forma. E hoje elas estão com que idade? 24 e 22. Meu 24 e 22. Já ela fez 22 semana passada. E elas trabalham com você? Com educação? Com educação. Jarla hoje não, ela tá no direito, né? Então ela me auxilia alguns dias. Mas até hoje elas... Que legal. Se você não fosse educadora, você seria o quê? Ai, que difícil, né? Antes de eu começar a falar que eu queria ter um Kumon, eu falava que eu ia ser pediatra. Então, era alguma coisa com criança. Tinha que ser alguma coisa com criança. Você tem um sonho? Já realizei alguns, mas as meninas brincam comigo. Mas eu falo assim, meu sonho é ser vovó. Nossa, que sonho maravilhoso. Que sonho maravilhoso. Porque essa geração não tá querendo muito, não. Não? Não. Mas eu falo assim, eu quero ver os meus netinhos e curtir. A sua mais velha casou? Não. Mas logo na hora, daqui a pouco, né? Já tô prestando as coisas. Já tô prestando as coisas. Se você fosse uma cor, que cor você seria? Uma cor? Azul. Jura? Azul. E eu gostei muito de azul. Por que o azul? Desde a adolescência eu falo que eu gosto de azul. Eu casei de azul. Gente, eu não sabia, tá? Tudo bem que é a minha melhor amiga da infância, mas eu não sabia que era azul. O Kumon é azul, tudo azul. Minha vida é tudo azul. Uau. E se fosse uma flor? Uma flor? Orquídea. Tem orquídea azul. Tem orquídea azul? E orquídea azul. Eu gosto muito de orquídea. Se fosse um animal? Gato. Eu amo gato. Tenho 2 gatinhas. Quais os nomes? Pandora e Mimi. Bem mitologia grega. Sá, obrigada.
pela Eu que entrevista. agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite de fazer parte do meu livro de comunicação. Foi uma honra para mim. A gente não tem como falar de educação sem falar de comunicação, não tem como falar de comunicação sem falar de educação. Eu Sim. precisava de uma educadora no meu livro. Obrigada, Samira, foi um prazer receber você aqui. E obrigada por nos lembrar que comunicar é muito mais do que falar. Comunicar é também formar. Até o próximo podcast, Sara-se. Até lá. E eu quero aproveitar e agradecer a Vit Decor, que deixou o nosso espaço ainda mais aconchegante, estiloso e agradável para receber os nossos convidados. Você sabia que você também pode ter Vit Decor aí na sua casa? Afinal, a sua casa merece muito mais do que estofados. Sua casa merece conforto de verdade, estilo que impressiona e aquele aconchego que você sente no primeiro toque. Na Vit Decor, cada peça transforma o seu ambiente em um espaço único e feito para viver bons momentos todos os dias. Porque não é só sobre decorar, é sobre se sentir bem no seu próprio espaço. Siga nas redes sociais, @VitDecorOficial.